Sujo do início. Você pensou que era outra pessoa, mas sou eu, Pastor Demésio, um homem do deserto. Estou fazendo aqui uma ilustração sobre a cinza, para nós falar de um homem vestido num saco, faço o saco aqui, vestido num saco, vou mostrar para você, biblicamente falando, sobre um homem cujo nome era Jó. Tá? Deixa eu me vestir aqui. Isso aqui era um ato de humilhação que acontecia na antiguidade. Rapava a cabeça e se embolava na cinza, e depois então a pessoa, vamos mudar a câmera aqui, fica mais fácil. Depois a pessoa então, se humilhava perante o Senhor, oferecendo sacrifício e orando. Então aqui, como você vê a cinza, olha aqui, muita cinza, aqui você vê a cinza, eu estou vestido de saco. Então vamos nós agora à palavra. Vamos nós à palavra. Abra sua Bíblia aí no livro de Jó, no capítulo 2, capítulo 1 e o 2. Primeiramente nós vamos ver o seguinte. Em Jó, capítulo 1, e no versículo 1 diz assim: E havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Vou pular aqui para o 9, do 1, versículo 1, versículo 19, que diz assim: Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e bateu sobre os 4 cantos da casa e caiu sobre os jovens e morreram, e eu escapei para lhe trazer a grande nova. Então no 18 diz assim: Estando eu ainda falando, veio outro e disse: Os teus filhos e tuas filhas, comendo, bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito, que era o primeiro. Olha a notícia que Jó recebeu. Eis que um grande vento sobreveio do deserto e deu nos 4 cantos da casa e caiu sobre os jovens e morreram todos. E eu escapei para lhe trazer a nova. Meu amigo, meu irmão, você que está me ouvindo aí agora, você viu aqui eu mostrando o ato profético na cinza, estava postado aqui na cinza. Agora eu estou aqui vestido de saco. Isso aqui, para nós hoje, não significa nada mais, é só uma ilustração, tá? É a cabeça rapada. Estou ilustrando o que eles faziam naquela época, quando ia se humilhar diante de Deus para buscar o Senhor. Tá? Ele orava, jejuava, se envolvia na cinza, né? Quer dizer, no pó, mostrando que veio do pó, vai voltar ao pó. E se vestia de roupa de saco, que a roupa sempre foi a roupa mais simples, porque saco era embalagem para colocar as rações, enfim, para guardar também alimento, um material mais simples. Então Jó, homem sincero, reto, íntegro, que andava na presença de Deus, homem que desviava-se do mal. O que é desviar do mal? Evitar o mal. Está usando a rede social errado? Para. Você está num relacionamento errado? Para. Você tem conhecimento de Deus? Para. Você está indo num negócio que vai dar errado, vai enganar o seu irmão? Para. Desvia do mal, para. Está passando num lugar, aquele homem está mexendo sempre com você? Não passe mais. Você não está num trabalho, você, senhora, casada, tem família, você está sendo sediada pelo patrão, sai daquele serviço, vale mais a sua família do que aquele salário.
sai fora, desvia-se do mal, como Jó. Era um homem reto. A atitude que fazia ele, o fato dele fazer isso, essa atitude é porque ele era temente, reto, íntegro, sincero. Por isso que ele desviava-se do mal. Meus queridos irmãos, Jó então passou por uma provação. Ele era o homem mais rico. Você lendo ali o texto, você vai ver que ele era o homem mais rico do Oriente. Só junta de bois ele tinha 500. Junta de bois são 2 bois atrelados para arar a terra, preparar a terra para o plantio, tá? Fazia o trabalho de um trator hoje. Cada junta de boi tinha um funcionário. Então Jó tinha milhares de funcionários. 500 jumentos, 500 camelos. Um homem que tinha 500 camelos naquela época, num lugar do, né? Naquela época que é um lugar tão difícil de sobrevivência. Tá certo que Jó foi bem no começo da terra, talvez até antes de Noé, né? Os teólogos não afirmam, não tem data, se diz até que esse livro foi o primeiro livro escrito por Moisés, não sei, mas foi no começo, bem no começo do mundo da terra. Queridos irmãos, mas isso não importa, data para nós não importa, o que importa é a integridade desse homem. Quando ele recebeu, foi receber nas notícias, ele glorificava a Deus. Foi receber nas notícias, ele glorificava a Deus. Foi recebendo, olha, levou todos as juntas de veio, bateu lá o inimigo com o exército dele, levou as 500 juntas de boi. Só sobrou eu para vir te trazer a notícia, Jó. Glória a Deus. Deus deu, Deus levou. Se Deus se levou, porque Deus permitiu. Chegou outro, Jó, levaram os 500 jumentos. Deus permitiu, então, glória a Deus. Jó, chegou outro, levou todos os nossos funcionários, levou todos que estavam trabalhando comigo, levou as 500 ovelhas, só sobrou eu, para vir te trazer a notícia. Glória a Deus. Deus deu, Deus permitiu levar, então, glória a Deus. Mas enfim, foi indo. Os cavalos, os bois, os jumentos, tudo. Mas quando chegou a hora, chegou o momento que Jó recebeu a notícia que tinha batido sobre ele, sobre a casa dele, dos filhos, onde os filhos estavam fazendo festa, porque os filhos viviam em atos malignos, fazendo festa, noitada, já usava química daquela época que já existia, sempre existiu. Né? Ervas que usavam como química, bebidas fortes, prostituição. Estavam as 3 filhas e os 7 filhos de Jó lá. As filhas e os filhos fazendo festa com os amigos, porque quem tem dinheiro tem muitos amigos. Quem tem dinheiro tem muitos amigos. Então aconteceu que, quando Jó recebeu a notícia, Jó estava lá fazendo a segurança dos seus filhos. Bateu um vento que veio do deserto, nos 4 cantos da casa, e derrubou e matou todo mundo, inclusive os teus filhos. Todos, não escapou ninguém, só eu, para vir te trazer a notícia. Aí foi quando Jó não resistiu, foi que ele fez isso aqui. Né? Jó foi o pó. Jó foi ao pó. A cinza, se vestiu de saco. Jó se vestiu de saco, rapou a cabeça, ajoelhou e adorou o Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou. Você já pensou, meu amigo? Você que serve a Deus, é um cristão, às vezes murmura porque falta uma carne, tem um ovinho para comer. Ou se não tiver um ovo, um arroz, um feijão. Aqui a gente já evidenciamos casa aqui que a pessoa só tinha farinha e mais nada para comer. E ainda reclama. Reclama às vezes pelo seu filho, que às vezes dá um pouquinho de trabalho porque você é jovem. Reclama às vezes porque o trabalho é um pouco longe. Às vezes reclama pro sol, reclama por causa da chuva. Você imaginou, você se colocou no lugar de Jó, o homem mais rico do Oriente. O homem mais rico. Você imaginou o homem que tinha milhares de funcionários, eu acredito que ele tinha, porque só a junta de boi era 500. E agora?
Ele fazia sacrifício constantemente para Deus não trazer o juízo sobre os seus filhos, porque os filhos de Jó eram maus. Por ter poder aquisitivo na época, muito dinheiro, tinha muitos amigos, e muitos amigos é problema. Muitos colegas do mundo é problema. Então, irmãos, o que aconteceu? Quando ele recebeu a notícia, ele rasgou as vestes. Rasgou as vestes. Se enrolou na cinza, se vestiu de saco, rapou a cabeça e adorou o Senhor. Deus deu, Deus tomou meus 10 filhos. A vida é dele. A vida pertence a ele. Depois tem a segunda etapa da prova de Jó. Segundo os estudiosos, diz que a prova de Jó durou 40 anos. Enfim, Jó foi o único homem que Deus usou para fazer referência sobre fidelidade, fieldade, integridade e reto. O único homem que Deus usou 2 vezes, mais ninguém, para fazer referência. Segundo diz os estudiosos, a prova dele durou 20 na primeira etapa, quando ele ficou pobre, perdeu os filhos, e 20 anos depois, quando ele ficou doente, que depois eu vou fazer a gravação da doença de Jó. Mas mostra um texto que a mulher dele se revoltou, né? Não sei se foi já na segunda etapa, mas você mantém ainda a sua integridade, ainda seu Deus, porque todo dia ele orava, todo dia ele adorava. Amaldiçoa esse seu Deus e morra. Olha, a única pessoa que sobra para estar do lado dele agora é contra. Manda ele até praticar a eutanásia, né? Tirar a própria vida por causa do sofrimento, mas isso eu creio que já foi na segunda etapa, né? Já na época da doença que vem sobre Jó. Meu amigo, meu irmão, ele não negou. Ele diz, mulher, como diz uma doida, tu diz igual. Se de Deus recebemos o bem, por que não recebeu o mal? Não quer dizer que Deus traz o mal, mas a Bíblia diz que Deus criou o mal. Ele permite o mal. Ele permite o mal. Não foi por causa de Jó. Jó era um homem sincero, íntegro, reto, mas para mostrar para nós hoje que nós temos que servir a Deus tendo e não tendo. E na segunda prova de Jó, Jó era um homem, ele ficou doente de uma lepra. Eu vou depois fazer a ilustração. Isso serve também para você. Você que é uma pessoa culta, se julga ser melhor do que os outros, porque é rico, porque tem dinheiro, porque tem fama. Você não é nada, amigo. Você é isso aqui, pó e cinza. Você é pó e cinza, tá? Tem lugar que é sepultado. Por que Jó já simbolizou assim? Ele já se envolvia na cinza? Porque havia também, desde aquela época, já havia costume de queimar cadáveres. Queimava, em vez de sepultar, queimava. Nós somos pó e cinza. Você que desafiou pastores aí, já com ato de zombaria. Você não é pastor, vem curar aqui o coronavírus. Você não cura lepra, não cura câncer, não cura isso, não cura aquilo. Vem curar o coronavírus. Eu falei no outro vídeo, você é um cego. Você pode ter a Bíblia na sua casa, você pode ler, conhecer, já leu o 10G, mas você é um cego. A pessoa que fala isso é um cego. Eu sou um pastor, sou um missionário. Eu nunca curei ninguém, já vi cego de nascença ser curado através da oração. Já vi paralítico de nascença levantar e andar através da oração. Já vi pessoas cancerosas com 5 câncer mandado para morrer em casa e foi curado. Já vi tudo isso e muito mais. Até pessoa ressuscitar já vi. Mas não é homem, não é pastor que faz isso não. É Deus. Não é médico que cura não, é Deus. Tem médico agora na UTI. Tem médico desenganado por outros médicos na UTI. Não é médico? É Deus, a vida é Deus. Mas vamos falar de Jó. Jó manteve a sua integridade. Jó foi fiel. Jó não negou. Ele tendo e não tendo, ele foi fiel. Ele tendo ou não tendo, ele não negou. Nem na hora que ele perdeu, recebeu a notícia que perdeu os 10 filhos de uma vez só. Estava numa festa, os filhos, quando bateu um vento, destruiu a casa e matou todos eles, matou até os seguranças, só sobrou um para vir trazer a notícia para Jó. Tudo ele foi resistindo, mas nessa hora é difícil, meu irmão. É difícil, eu nunca passei, mas eu creio que você que já perdeu um filho, perdeu uma filha, eu sei que é difícil. É difícil, é sofrido.
é sofrido, é sofrido. A pessoa não quer nem viver mais na terra. Mas Jó nem por isso deixou de adorar o Senhor. Deus deu, Deus levou. Ele é o dono da vida, ele reconheceu. Deus deu, Deus levou. Lá no 13, acho que parece que no capítulo 13, verso 15, Jó, ele fala assim, acho que já na segunda etapa de Jó, ele fala assim. Ele chega a dizer assim, ainda que Deus me mate, mas nele eu esperarei. Ainda que Deus me mate, mas nele eu esperarei. Meu amigo, ainda em uma outra ocasião, Jó diz assim, eu sei que o meu Redentor vive e há de se levantar sobre a terra. Ele nunca perdeu a esperança. Segundo os estudiosos, Jó, a prova de Jó durou 40 anos. Ele tinha 40 anos quando começou a prova. Foi 20 na primeira etapa, 20 na segunda. Quando estava com 80 anos, Deus devolveu tudo para ele de volta, dando até 10 filhos de novo. 10 filhos, não era o mesmo mais porque não tem ninguém único. Deus 10 filhos. Agora não era que nem aqueles primeiros filhos, não. Agora os filhos era diferenciado. Eram os filhos que não dava trabalho para Jó. E ele viveu mais 40 anos, se tornou rico em dobro daquilo que era. Que ele até deu herança para a filha, porque filha não tinha herança na época. Ele deu até herança para as filhas. Homem, Deus tornou ele rico. O dom da riqueza. Tornou ele rico de novo, deu tudo. Deus deu tudo para ele. Jó servia a Deus porque era sincero e por isso Deus lhe abençoava. Ele não servia porque tinha, porque Deus encheu ele de bem, porque se você for ler lá no começo, lá, o diabo fala para Deus, Jó te serve porque o Senhor encheu ele de bem, fez o homem mais rico da terra. Jó te serve porque o Senhor honrou ele em tudo. Vai lá, tira tudo que ele tem. Vai lá, Satanás, e você vai ver, tira tudo que ele tem, você vai ver que ele é fiel a mim. Jó, o diabo vai e quebra a cara. O diabo vai e quebra a cara. Na segunda etapa, Jó, o diabo ainda fala para Deus, mas o Senhor tirou tudo dele, mas não deixou tocar na carne dele, na saúde. O homem dá tudo o que tem pela saúde, vende carro, vende casa, vende tudo para recuperar a saúde. Senhor, deixa eu tocar na saúde dele. Isso vai ficar no próximo vídeo, tá? Nem assim Jó não negou. Meu amigo, eu não sou Jó. Sei que você não é Jó. Quem somos nós para chegar perto de Jó? O único homem que Deus usa para fazer referência 2 vezes da sua integridade, de ser fiel, de ser um homem sincero. O único homem na Bíblia que Deus usa para fazer referência. Meu amigo, Deus te abençoe, seja lá quem você for. Olha, quem cura é Deus. Quem dá vida e tira a vida é Deus. Ah, mas é o diabo que tira a vida. Mas Deus permitiu. Deus permitiu. Não cai uma folha dessa árvore, ó, sem a permissão de Deus. Que nem diz o nosso irmão Marquinho, lá de Pirajuí. Irmão Marquinho, lá de Pirajuí. Passa um vendaval derrubando árvore, derrubando casa, derruba muro, derruba tudo. Depois você vai lá vendo uma árvore, tá uma folha seca que não caiu. Eu nunca tinha pensado nisso, depois eu fiz a experiência, eu vi que é verdade, quando eu estava em Pirajuí, passava os vendaval, que derrubava a árvore, depois ia ver uma folha seca lá, que não caiu. Depois a gente observava em outra árvore, que só balançou e não caiu, o ninho e passarinho estava lá, até os ovinhos estavam dentro, até os filhotinhos estavam dentro. Como é que se explica isso? Nem a ciência pode explicar isso. Meu amigo, reconheça Deus. É Deus, você é uma pessoa rica, você tem dinheiro, é Deus. Se ele quiser tirar tudo hoje, ele tira. Se ele quiser tirar tudo hoje, ele tira. Eu estava em Pirajuí, quando o jornal notificou uma chuva de granizo que passou na cidade de Assis. Vocês podem verificar, 20 minutos de uma chuva de granizo. Um fazendeiro perdeu 1.800.000 no plantio de soja que estava pronto para colher, virou pó em 20 minutos. E o outro perdeu 1.200.000 em 20 minutos. O fazendeiro lá em Águas Claras, que da noite para o dia, amanheceu 1.200 cabeças de gado adulto de confinamento, morta. Foi um prejuízo de milhões. Da noite para o dia. Depois foi ver, disse que era um fungo na ração, que era a mesma ração que eles usavam sempre.
ali na cidade de Águas Claras, Mato Grosso do Sul. Meu amigo, Deus deu. Se Ele quiser tirar, Ele tira. A nossa vida pertence a Deus. Se a nossa vida pertence a Ele, nós devemos a Ele tudo. Ele falou para Jó, alguém me deu alguma coisa para que eu retribua? Deus não deve nada para ninguém. Deus não deve nada para ninguém. Se você está aí vivo é porque é Deus. Mas lembre-se que hoje é o nosso último dia na terra. Nós só tem hoje, tá? A Bíblia diz que nós somos entregues à morte todo dia. Nós temos hoje. Nós não tem amanhã não. Que você tem que fazer, faça hoje. Se tem que pedir perdão para alguém, peça hoje. Se você tem que liberar o perdão para alguém, libera hoje. Quer reconciliar com alguém? Reconcilia hoje. Quer reconciliar com Deus? Reconcilia hoje. Quer deixar o vício? Deixa hoje. Amanhã nós não tem, amanhã é a promessa. Nós tem hoje. Hoje nós temos que dizer, hoje é o meu último dia na terra. Uma senhora, uma velhinha, fiel a Deus. Todo dia ela orava a Deus e dizia, Senhor, hoje é o meu último dia na terra. Então eu quero que o Senhor me guarde, me proteja, não deixe eu cair em tentação, me livra de todo mal, porque hoje é o meu último dia na terra. E eu não quero perder a minha salvação, eu quero encontrar com o Senhor, eu quero ir de volta para casa. E assim ela foi até que chegou mesmo o último dia e ela partiu. Então, meu amigo, aonde você estiver agora, ouvindo esta mensagem, na sua casa, na sua família, valorize a sua família, valorize a sua saúde, honre a Deus e acorde para uma coisa. Tudo que você tem foi Deus que deu. Coronavírus está aí, mas foi Deus que trouxe, Deus que permitiu isso aí, essa praga, Ele permitiu, não quis não, Ele permitiu. Deus não quer o mal para o ser humano, mas Ele permite, para acordar o ser humano, para cutucar o ser humano, tá? Em toda ação mal tem um inimigo, foi o inimigo, é o inimigo que está atrás dessa ação maligna, mas Deus, o nosso Deus, Ele garante a vitória, a libertação. Não tenha medo não, tá? Não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem a permissão de Deus. Não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Tudo tem que ter uma permissão de Deus. Viu? Você lembra do ataque das Torres Gêmeas? Você lembra? No ataque das Torres Gêmeas foi noticiado, eu ouvi até a entrevista dele, um senhor que trabalhava naquele restaurante onde o avião se tocou na Torre Gêmea, ali onde ele se chocou, ali era um restaurante. E ele matou todo mundo ali naquele restaurante. Você pode procurar, pesquisar, que você vai ficar sabendo sobre isso que eu estou falando aqui. Um senhor brasileiro que trabalhava lá. Esse senhor brasileiro, naquele dia, era o dia do aniversário dele. Então, no dia anterior, o patrão dele falou, ó, fulano, não lembro o nome, fulano, amanhã você não precisa vir. Mas por quê? O senhor está me dispensando? Não, amanhã é dia do seu aniversário, eu vi aqui no seu fichário, vou te dar de presente o dia de amanhã. Amanhã é um presente que eu estou te dando, você não precisa vir trabalhar. Ele até chorou quando ele foi entrevistado, por quê? Porque todos os companheiros dele morreram naquele restaurante onde se chocou o avião, ali no ataque das Torres Gêmeas. Meu amigo, ele chorou quando ele contou. O presente que Deus deu para ele foi a vida. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Aonde chegar esse vídeo, lembre-se de uma coisa, pastor não cura coronavírus não, tá? Eu vou constantemente no hospital, visito qualquer pessoa que precisar e me chamar, eu vou. Se me chamar, eu vou. Não tenho medo não, já fui quantas vezes no hospital, não tenho medo não. Tá? Mas só que nós também não vamos abusar, não vamos também passar por cima da Organização Mundial da Saúde, não. Mas aonde tiver alguém doente, me chamar, eu vou, não importa o que ele tem, não. Não importa qual é a doença dele, não. A minha vida, a sua vida, a nossa vida, ela está em Deus. Mas resguarde, faça aquilo que a organização está mandando para não acontecer os vírus pegar muita gente de uma vez só e acumular o sistema de saúde. Porque do vírus ninguém escapa. Isso aí não adianta pensar que vai escapar dessa gripe, porque essa gripe ninguém escapa, tá? Isso aí todo mundo vai passar por ela. Passou por ela, não tem mais. Se você tem a saúde bem, sua saúde está bem, fique tranquilo que já vem de Deus a sua saúde, você vai vencer ela em nome de Jesus e tudo bem. Que teve pessoas que pegou e disse que nem febre não teve, outro sentiu dor de garganta, mal-estar, mas 3 dias depois já estava bom. Então é assim. Agora, quem tem complicação de saúde,
Com certeza vai complicar, que nem é dengue também, da mesma forma vai complicar. Mas resguarde, nós estamos obedecendo o decreto, regulamento, mas me chamou para ir no hospital, o isolamento é proibido entrar, não pode entrar no isolamento. Mas se não tiver no isolamento, eu vou lá no hospital, só me chamar eu vou lá olhar para a pessoa, ou olhar para quem estiver precisando, pode ser em casa, me chamou eu vou, só se não me chamar. Então é assim, a nossa vida, ela está na mão de Deus. Como ministro, eu não posso poupar a minha vida, eu tenho que fazer o trabalho. Como ministro de Deus, eu tenho que fazer o trabalho. Eu tenho que socorrer aquela minha ovelha que está ali doente. Eu tenho que socorrer ela, é minha ovelha. Então eu tenho que socorrer. Meu amigo, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te dê vitória. Vamos orar pela sua família. Senhor, abençoa a família de cada um. Guarda, Senhor, livra, protege. Dá o livramento, dá a vitória, dá a proteção. Segura nas tuas mãos, faz uma grande obra na vida dessa pessoa, no lar. Aqueles que estão com coronavírus, o Senhor pode curar, pode ser médico, ou os que enfrentam a saúde, né, os profissionais da saúde, aqueles que se contaminaram, o Senhor pode curar, dá a benção, o Senhor melhora a imunidade dessa pessoa, dê a paz, faz uma grande obra, Pai, nessa família, não deixa o casal separar, não deixa a família se destruir, Senhor, livra de todo mal, abençoa todos os nossos vizinhos aqui de casa, os vizinhos da igreja, toma nas tuas mãos, faz, Senhor, uma grande obra, assim eu entrego nas tuas mãos, que haja bênção nessa casa, nessa família, esse homem, essa mulher, guarda o que ele tem, protege o que ele tem, a família dele, a família dela, os que estão viajando, os que estão no isolamento social, livra da depressão, livra do suicídio, do homicídio, guarda, Senhor, a todos, eu entrego nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te dê a paz, que Deus te dê vitória, muita bênção na sua vida, que Deus faça uma grande obra na sua vida. Deus abençoe a todos. Essa foi a ilustração de Jó, nós vamos fazer a segunda ainda, tá? Que Deus abençoe. Pastor Demésio, um homem do deserto. Nós se vemos numa próxima, muito em breve. Até lá.